que o ser humano tem essa depravação, passa a fazer parte, passa a ser inerente ao seu estado, aqueles frutos da carne que serão descritos por Paulo na carta aos Gálatas, está presente na humanidade, não a partir da sua descrição, com certeza, está presente na humanidade desde o momento em que ela flagrantemente, livremente optou pela desobediência. Então, a partir daquele momento, o homem passou a ser um produtor de obras na carne, né? A sua carne não está mais naquele estado de perfeição, ela agora está enfrentando esse estado de contradição entre o bem e o mal. O seu espírito opta pelo bem, a sua carne atingida pelo pecado agora sente os impulsos, desejos por aquilo que é destrutivo, aquilo que é mal. Então isso está agora promovendo um conflito interno dentro do homem. Agir racionalmente pelo bem, aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é honesto, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, ou me deixar levar pelos meus instintos e buscar aquilo que é destrutivo e aquilo que agrada a carne. Agrada a carne, traz prazer, promove, uma satisfação, mas por outro lado é destrutivo, é prejudicial e principalmente é agressivo contra Deus, promove o pecado. O homem vai viver agora esse estado de contradição, só podendo vencê-lo por uma ação do Espírito Santo de Deus dentro dele, que o capacita para a santificação, a negar a carne e promover aquilo que é uma obra espiritual, aquilo que promove a santificação e que está de acordo com a vontade de Deus e que promove um bem para si mesmo. Estar de acordo com a vontade de Deus não é simplesmente estar de acordo com um ser externo que tenta impor a si uma vontade que somente faz bem a ele mesmo, com uma forma de glorificar-se, de mostrar que tem poder e que pode se impor. Não, a vontade de Deus se traduz em algo que na verdade é bom para o próprio homem, porque Deus é o seu Criador, Deus é o seu Pai, Deus quer ver o seu bem, Deus quer ver a sua prosperidade, Deus quer ver a sua felicidade, Deus quer ver a sua plena realização, Deus quer ver todo o seu potencial desenvolvido. Então dizer que o homem está de acordo com a vontade de Deus é dizer que o homem está de acordo com aquilo que é maravilhoso para ele, aquilo que é a vontade perfeita para ele, aquilo que está de acordo com um plano perfeito e que vai realizá-lo e fazê-lo pleno e fazê-lo feliz. Então isso está de acordo com a vontade de Deus. Veja, as obras da carne, porque o homem não pode cumprir as exigências de Deus, porque o homem não pode cumprir as exigências de Deus. Mateus 5,48 e 1 de Pedro 16, versículo 16, falam acerca disso. Temos as exigências divinas para serem cumpridas, a fim de satisfazer a santidade de Deus. São tão grandes que nem podemos imaginar a sua extensão. A fé, a piedade, a obediência, a santidade, amor, tantos outros quesitos exigidos por Deus são habitual e universalmente negligenciados. Por quê? Por causa da situação degenerada, depravação total na qual a humanidade mergulhou, em virtude da sua desobediência e do seu pecado. Essas coisas só se tornaram difíceis por causa do estado de degeneração da humanidade. Não eram difíceis, era a vida comum, era a vida natural do homem. Então quanto mais o homem se aproxima de Deus no processo de santificação, mais isso vai se tornando comum para a vida dele. Não que ele chegue a um ponto em que não sofra mais tentação, não que ele chegue a um ponto que não tenha mais que se impor alguma coisa, mas sim que ele chegue a um ponto em que essas coisas passam a ser valiosas para ele, e passa a se agradar delas, principalmente em função do benefício que vem de praticá-las, no sentido de ter plena comunhão com Deus. Então a comunhão com Deus se torna algo tão importante para ele que essas práticas também se tornam corriqueiras na sua vida, se tornam práticas comuns, não se torna difícil. Quanto mais o homem está atolado no seu estado de pecado, de contradição, de malignidade, mais difíceis serão. Aí será um grande fardo. Então a questão não é simplesmente pegar uma lista de práticas e começar a forçar-se a fazê-las. A questão é, primeiro, santificar-se, buscar perdão dos seus pecados, estabelecer uma comunhão com Deus. A partir daí vai fazer sentido. O primeiro momento em que você sentir a comunhão com Deus, sentir a presença do Espírito de Deus em si, vai fazer sentido adotar todas essas práticas. Ninguém vai precisar dizer para você, você mesmo vai buscar o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, o que eu tenho que fazer para estar na presença de Deus, o que eu tenho que fazer para que o Espírito de Deus more, habite em mim. Aí você vai ver que essas práticas são todas necessárias. Para ter o Espírito de Deus, você adota essas práticas alegremente, você as pratica alegremente, sem precisar ninguém estar
te policiando. Então essa é a lógica. Então muita gente trabalha numa lógica invertida, né, em relação a isso. Tenta impor as práticas a uma pessoa que sequer tem a comunhão, sequer tem comunhão de fato com Deus. A rejeição universal de Cristo é um dos aspectos dessa natureza caída. A rejeição universal de Cristo denota que essa natureza está deslocada de seu estado original. No seu estado original, o homem buscava entrar em comunhão com Deus, ir ao encontro de Deus, dialogar com Deus, ter comunhão plena com Deus. A partir do momento que entrou a depravação na natureza humana, a natureza original foi prejudicada, o homem se escondeu de Deus, sentiu vergonha de Deus, sentiu medo de Deus. E aí surge um tipo de religião que não é aquela definida por Tiago como a verdadeira religião. As falsas religiões tentam restabelecer a comunhão com Deus, o religare, promovendo o medo, promovendo liturgias vazias, promovendo meios de agradar, de manipular, de barganhar com a deidade. Então o que você mais vê na prática das religiões falsas é essa tentativa de manipular, de barganhar com a deidade, né? Dar a ele um sacrifício humano, dar a ele alguma coisa que o agrade, que pelo menos o homem pensa que o agrada, materializá-lo numa estátua, e por meio desta estátua, desse objeto, desse fetiche, desse boneco, tentar manipulá-lo, ameaçá-lo, enterrá-lo, extorquir alguma coisa de Deus. É um tipo de relacionamento mitológico com Deus, que não avança para um nível espiritual. Isso pode ser muito bem representado quando o homem constrói para si uma tentativa de aproximação com Deus por meio das folhas de figueira. A folha de figueira é uma tentativa de cobrir o seu pecado, não é resolver o pecado. É cobrir, simplesmente disfarçar o seu pecado. Então o homem tenta disfarçar o seu pecado através de diversas práticas para uma tentativa de reaproximação com Deus. Só que aquilo era insuficiente. Aquilo não permitia que o homem estivesse na presença de Deus. Então Deus tomou a primeira iniciativa, o primeiro passo para o restabelecimento foi dado por Deus. O primeiro sacrifício realizado no plano da humanidade, o primeiro sacrifício foi feito por Deus mesmo, quando matou um animal para dele tirar a pele e cobrir as vergonhas de Adão e Eva para que pudessem estar na presença dele. Então Deus cobre o homem. Então existe uma religião falsa construída pelo homem, uma tentativa de enganar a si mesmo, uma tentativa de esconder o seu pecado, né? E existe uma revelação dada por Deus, aquilo que é duradouro, suficiente, né? Aquilo que é eficiente, e aquilo que pode colocar o homem confortavelmente novamente na presença de Deus. E aí temos a diferença entre a falsa religião de construção humana e a verdadeira religião promovida por Deus, a revelação de Deus através da Sagrada Escritura. É aquilo que pode novamente restabelecer a comunhão, restabelecer o vínculo, né? E aí temos a rejeição universal de Cristo decorrente da depravação total. Então, uma vez que apresenta-se ao homem, uma vez que é apresentado ao homem a vontade de Deus, a palavra de Deus, é apresentado ao homem a necessidade de restabelecimento da comunhão com Deus. No primeiro momento você vê rejeição, em decorrência de vários fatores: medo, vergonha, revolta e por aí vai, consequência da depravação. Num segundo momento, o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito de Deus vai contendendo com o homem. No momento em que o homem abre o coração para o convencimento do Espírito de Deus, ele abre o coração para a salvação. Aí, entrando na salvação, vem regeneração, justificação, santificação. O homem é colocado novamente na presença de Deus, através de Cristo Jesus, dos seus méritos atribuídos a ele. A universal rejeição, olhos abertos para o mal, e agora a tendência do coração humano para aquilo que é desagradável em relação a Deus, aquilo que é agressivo em relação à natureza de Deus. O homem agora, infelizmente, está desperto para essa condição prejudicial, para essa condição agressiva em relação a Deus. A promessa da serpente, as falácias, né? A forma como ela o seduziu. Veja que o texto diz isso claramente, que ela faz com que
aquele fruto agora ganha destaque, aquilo que era periférico torna-se central. Por quê? Por causa do elemento de sedução e as falácias, verdades distorcidas. Será como Deus? A contradição que ela coloca. Deus disse: não comereis de nenhum fruto. Temos aí o excesso, né? A generalização: não comereis de nenhum fruto. Não, comeremos de todos, não deste. Aí vem o destaque. A partir daquele momento, aquele fruto passa a ser o centro da cena. Agora, Deus disse que morrerás. A serpente diz, usada pelo diabo. Na verdade, o diabo diz: não morrerás. A contradição. Essa contradição é encontrada em diversos momentos da vida do homem. O diabo colocando-se em contradição aberta contra Deus e oferecendo-lhe uma opção. A opção sempre de desobediência a Deus, gozo dos prazeres humanos, alimento do seu ego, certo? O homem, o egocentrismo humano. Vem aí já a outra promessa que a serpente faz: sereis como Deus. Isso dentro de uma falácia. Não será como Deus, porque não é Deus. Terá o contato com algo que Deus tem. Deus conhece o bem e o mal, só que está acima deles, não é afetado por eles. Adão e Eva passaram a conhecer e entraram num estado de caos, de perturbação e principalmente condenação em decorrência da desobediência. Uma vez que desobedeceram a Deus, desaprovação de Deus, condenação. Contato com o conhecimento do bem e o mal, estado caótico agora da sua consciência. Prejuízo do relacionamento horizontal, prejuízo do relacionamento vertical, através desta falácia, dessa sedução da serpente. Então, esse método é aplicado constantemente. Esse método é aplicado constantemente, porque, infelizmente, tristemente, é um método eficaz. Não só nossos pais caíram nisso, também nós somos engodados, né, somos engodados aí nessa estratégia satânica. Fuga e alienação trata acerca daquilo que estávamos tratando mesmo. A situação do homem agora em relação a Deus é de fuga, alienação, medo e desculpas. Fuga, alienação, medo e desculpas. Esses são os impulsos carnais. Então muitas pessoas às vezes com uma aparência de reverência, é isso que eu quero dizer. Muitas pessoas com uma aparência de reverência a Deus se afastam de Deus, não falam acerca de Deus, não se relacionam com Deus e dão a isso uma aparência de reverência. Não, eu sou um pecador, eu não posso dialogar com Deus, eu não posso orar, eu não posso falar de Deus porque eu sou um pecador. E aí isso coloca isso numa forma parecendo uma reverência, mas na verdade um conformismo. Essa foi a condição decorrente da depravação total ao entrar na humanidade. O homem se escondeu de Deus, ou seja, se alienou da presença de Deus, colocou-se em alienação, teve medo de Deus, o que foi completamente estranho ao seu relacionamento, teve medo de Deus e inventou desculpas. A mulher que tu me deste não assumiu responsabilidades. Não assumiu responsabilidades. A serpente me enganou. Então todos eles arrumam desculpas, nós arrumamos desculpas constantes. Nós arrumamos desculpas constantemente. Então, a partir desses exemplos, é bom passarmos a tomar uma atitude diferenciada. Assumir responsabilidades e se aproximar numa atitude reverência na presença de Deus e buscar perdão por meio da misericórdia de Deus. Deus aplica o critério da misericórdia. Estamos no tempo da graça, do perdão. Temos um advogado eficiente na presença de Deus, aquele que tem um argumento infalível. E seu argumento é: eu paguei pelo pecado deles, eu paguei pelo pecado dela. Então, aquilo que João diz: filhinhos, não pequeis, todavia se pecares, tem diante de Deus um advogado. Todavia, aquele que hoje é advogado, amanhã será juiz. A oportunidade de aproximação é hoje. Se nós deixarmos passar a oportunidade, iremos, infelizmente, ser apanhados pela situação em que nossos pecados então serão julgados.
porque não aproveitamos o tempo da misericórdia, o tempo do perdão de Deus. Hoje é o tempo da misericórdia e do perdão. Aí temos a situação de condenação sobre o homem e sobre a mulher, conforme é descrito em Gênesis, está muito claro isso, todos nós compartilhamos aí dessa situação, tá certo? E aí, passando adiante, questão da morte, tem escolas que falam acerca da morte física, instantânea, que na verdade a situação que deveria ter sido vivenciada pelo homem e pela mulher seria uma morte física instantânea, que na verdade eles foram privados disso pela misericórdia de Deus, que lhes deu tempo para arrependimento. Mas de certa forma, analisando a questão, vemos que acerca da morte física, de fato, o homem e a mulher serão atingidos pela morte física, não terão mais contato com a árvore da vida, não tomarão mais do seu fruto, serão expulsos do jardim. A morte física virá sobre eles. Agora, o mais importante naquele contexto é a morte espiritual. A morte espiritual os separa de Deus, né? E Deus, olhando para essa situação, não os abandonou e lhes deu rapidamente um antídoto. Eles sofrerão o peso das suas consequências, mas não foram totalmente escorraçados da presença de Deus. Deus tratou de dar o primeiro passo de reaproximação. A morte, de fato, os atingiu, gradativa, eles não teriam mais a sua vida perpetuada, eles agora inevitavelmente sofreriam um dano da morte, mas o principal efeito foi a morte espiritual. E a morte espiritual, a qual Deus deu o primeiro passo para a sua tratativa, né, para ser resolvida, quando restabelece com eles um meio de comunhão. E aí vemos a promessa: fruto da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A partir de agora, desde o primeiro casal, a humanidade viverá na expectativa de uma promessa. A humanidade viverá na expectativa de uma promessa. A semente que virá da mulher esmagará a cabeça da serpente. Eles viveram debaixo dessa promessa, os patriarcas viveram debaixo dessa promessa, Israel viveu debaixo dessa promessa, até que na plenitude dos tempos, como Paulo diz, a promessa se cumpriu. A Virgem concebeu e o Emanuel nasceu. E ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente. É aquele que liberta o homem da condenação eterna, que dá ao homem a restabelecimento, restituição na presença de Deus. É o segundo Adão, no qual toda a humanidade é restaurada, restituída. No primeiro Adão, ela é colocada em contato com a depravação total. No segundo Adão, ela é restituída. Tá certo? Então, veterotestamentário todo na expectativa do Messias, neotestamentário todo a partir da revelação do Messias. É o Messias ao qual pregamos, tá ok? Então, damos sequência aí, tratando acerca do reino do pecado. Reino do pecado. Na verdade, já bem claro, né? Na verdade, já está bem claro, até nessa abordagem acerca da revelação total, já ficou bem clara essa situação. Então, vejamos então, olha só. O reino do pecado. Para explicar esse assunto, nós vamos personificar o pecado, até porque o próprio título reino já é uma personificação. Sabemos que muito antes da lei o pecado já existia, mas foi pela lei que ele foi fortalecido, transformando-se num tirano universal. É como um doente, como se o doente tomasse um remédio e, em vez de se curar, ficasse pior. A morte é o merecimento de todos quanto vivem no pecado. Romanos 1,32. O mais agravante em tudo isso é que os homens se aprovam mutuamente, encorajando uns aos outros, enquanto ganham esse horrível salário. E aí temos as duas abordagens, a questão do salário e a questão da morte. O salário do pecado é a morte. E a questão que Paulo fala acerca do reino do pecado. Em contraste com a questão do reino de Deus, ou seja, todo o ambiente de influência de Deus, todo o ambiente em que o Espírito de Deus comanda, influencia, em que os seres humanos são restaurados, em que os seres humanos são restituídos à presença de Deus, em que são resgatados de uma vida de condenação e de morte, do pecado, temos em contraste com o reino de Deus o reino do pecado, no qual os homens escravizados pelo vício, escravizados pelos seus desejos carnais desenfreados, danosos, malignos, que trazem prejuízo a si e agridem a santidade de Deus, vivem então em mútua aprovação,
escondendo seus erros de si mesmo, enganando-se a si mesmo, tá certo? E promovendo sempre a prática do pecado, promovendo sempre a prática pecaminosa. Então, quanto mais a influência de tudo aquilo que está em desacordo, está contra, está em oposição à palavra de Deus, como João enfatiza muito acerca dos anticristos que já habitam. Então, dentre todos os promotores do reino do pecado, temos os anticristos.